carro, no trânsito. Então, agora oficialmente, bom dia, sejam bem-vindos à segunda aula da comunidade Café com Líder. Então, preparem seu cafezinho, prepare aí o caderno, sua caneta para fazer as suas anotações. E quem está levando a gente no trânsito, depois a aula fica gravada e a gente manda o link aqui. Então, você pode acessar de novo. Quem está dentro da comunidade consegue ter esse acesso e fazer as anotações, que eu sei que agora virão vários insights durante essa aula, mas quem está no trânsito, então, não pode fazer as anotações. Depois vocês têm esse momento. Façam, porque é muito importante parar um pouquinho e anotar, materializar e tirar da linha do pensamento ideias que a gente vai tendo. E, claro, transformar isso em ação. Então, já dei meu bom dia, já dei meu recado, agora com a Grê. Eu quero pedir só que todos que estejam por aqui, sempre no ao vivo, mantenham sua câmera aberta, se possível, e mantenham o áudio fechado, para que a pessoa, Kátia botando sem som, Eu te ouço. eu também. É, então, pedir só para que vocês cuidem dessa. Não que não possam abrir áudio para fazer pergunta, por favor, né? Pode ser, sim, mas durante a fala aqui, só para a gente não ter interferência de outros ruídos, beleza? Então, a gente começa com os combinados e a comunidade, cá? Isso aí. Então, dá bom dia para quem está chegando aqui. Kátia Quinzan, monstra com a gente, sempre, né? Bom de ter aqui. O Jorge, nosso parceiro aí de treinamentos. Silvia, Márcia, Camila também entrando aqui. Oi, Camila, saudade de ti. Sabrina também por aqui, a galera chegando com seu cafezinho. Eu vou Ó, pedir. a Silvia ali com o cafezinho dela também. É. A gente consegue identificar, né, vocês aqui, mas quem está aqui para se conectar com vocês, por favor, coloquem no chat. O arroba de vocês é cidade. Vamos fazer isso? Só para que a gente interaja aqui também. Karina, vamos para o conteúdo direto então contigo? Bora pro conteúdo. E eu vou provocar a galera da comunidade a entrar. Vamos lá. É que tem gente, né? A gente entende. Kátia, eu acho que sim. Tenta entrar, sair e entrar de novo. Ou é alguma coisa lá nas configurações. Grace está mudo. Ela não Agora vai sim. ouvir as recomendações, eu estou escrevendo, tá? Ah, é verdade, ó Senhor, né? Bora Abençoa, pro segunda de conteúdo, manhã. Karina! Que eu vou dando esporte para ela. Muito bem, então vamos lá. Hoje, o que que eu separei para nossa aula? Como quem acompanhou viu que eu estava no mastermind chamado Zeus, que quem é o mestre lá, né? Quem direciona e coordena esse mastermind é o André Kescher. Ele forma treinadores, então nós fizemos alguns treinamentos com eles, com ele e a esposa dele, que é a Camila Kescher também, que tem um olhar mais sistêmico para treinamento, para as organizações e tudo mais. Então, a gente vem numa crescente aí de aprendizagem com eles, que está muito legal. E aí, o ano passado, acho que foi em agosto, Grace deu uma empurrada e aí a gente foi para o Mastermind, né? É claro que a gente paga por cadeira ocupante, então, como é um valor alto, a gente decidiu estrategicamente, ela decidiu, na verdade, que eu entrasse, né? Mas, enfim, só para contextualizar aqui para vocês. E aí, o que, que aconteceu? A gente teve o primeiro encontro de 2026 agora em março, né? Que foi ali no final de semana do dia 5 ao dia 8.
Então, ali a gente teve grandes nomes, que eu fiz algumas anotações aqui. Então, além do André trazer toda a parte de negócios e tudo mais, ele traz convidados para esse mastermind, tá? Então, ele traz muito a visão de negócios, funil de vendas, comportamentos, tendências de mercado, visando os treinamentos. E os convidados vão trazendo também outros tipos de conteúdo, que é onde a gente vai. Que eu separei alguns insights aqui, tá? Então, teve o Henry e o Klaus, que são ilusionistas. Eles tiveram um quadro por muito tempo na Globo, há muito tempo atrás. E eles trazem a questão da mágica, mas também nessa ocasião eles falaram muito sobre a questão de negócios e de comportamentos, tá? Então eu anotei algumas coisas aqui deles, tanto que a frase que mais me marcou foi do Klaus, e eu vou trazer aqui para vocês, porque é uma frase martelo, que é aquela que fica martelando na nossa cabeça, e a gente acaba tomando algumas decisões, fazendo reflexões mais profundas depois. Então, eu espero que também isso aconteça aqui com vocês, tá? Teve a Kênia Gama, que é hoje uma das maiores comunidades femininas que existe no Brasil. Então, ela fala também sobre negócios, sobre marca, e ela trouxe muitos insights sobre marca, né? Para a gente se olhar como marca. Então, foram várias provocações ali. Teve uns 2 alunos também do Mastermind que trouxeram conteúdos daí mais técnicos, né? Falando sobre funil de vendas. A gente teve mentorias também. E teve uma pessoa que foi o Lázaro do Carmo, que trouxe muita visão de negócio, mas falou muito sobre liderança também. Quem não conhece o Lázaro do Carmo, ele foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos. Então, o Silvio Santos, na verdade, né, não foi uma pessoa, foi uma grande marca, um grande comunicador também. E esse Lázaro Ramos, ele foi vice-presidente de todo o grupo. Então, de produtos, da parte de produção e tudo mais. Então, ele é um homem muito arrojado quando diz a respeito de negócios, e ele trouxe também grandes provocações sobre a liderança, sobre o nosso posicionamento de líder. Então, o que eu fiz? Eu fiz um apanhado de tudo que eu vi lá para trazer para a aula hoje, tá? Então, eu quero que vocês anotem, e claro, o principal de tudo isso é que vocês tomem uma decisão a partir dessa aula de hoje. Pelo menos uma, tá? Alguma coisa que chamou mais atenção, que virou pensamento martelo e que vocês decidiram colocar em prática. Combinado? Estamos juntos? Eu estou com a live ligada aqui, mas eu vou avisar o pessoal, ó, quem não está ainda na comunidade, dá uma voltinha aqui nos stories e entra na comunidade, porque a aula está acontecendo pelo Zoom e a galera que está aqui vai ter um material bem especial que eu fiz, o resumo da aula também, que a gente vai mandar, e uma ferramenta para vocês utilizarem, tá? Então, quem está na comunidade vai ter acesso a esse material. Quem está na live aqui vai ficar sem. Então, não quero que vocês fiquem sem. Vem para a comunidade. Certo? Vamos começar, então? Que esse foi só uma introdução do que a gente vai ter aqui hoje. E eu tenho que agilizar aqui o processo. Bora lá. Então, a comunidade surgiu a partir dessa provocação que a gente teve lá. Irei, tu vai colocar os slides? Ah, posso colocar? Eu não entendi isso, mas já deixa eu ver. Então, a comunidade Café com Líder surgiu dessa provocação, porque eles bateram muito na tecla o quão é importante nós participarmos de uma comunidade, da gente estar junto com um grupo que tem uma intenção, tem um propósito. Então, assim, quem
né? Tá aqui, tá numa comunidade de líderes e a gente vai falar sobre liderança de vida, de negócios, e o quanto isso também influencia no nosso resultado. Porque tenham muita atenção ao tipo de grupos que vocês fazem parte. Eles vão ditar nossos pensamentos, vão muitas vezes nos levar a alguns hábitos e, por consequência, resultados. Então, dependendo o resultado que você quer, é o tipo de grupo que você deve fazer parte. E claro, né? O que a gente quer aqui é que pessoas estejam conosco que tenham esse mesmo propósito, que busquem isso. Então, a gente vai trazer aqui o material. Deixa eu só colocar isso nos princípios, tá bom aqui. 7 princípios da nossa comunidade. Princípio número 1. Nós lideramos com intenção. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Precisa ter uma intenção. Por quê? É para impactar outras vidas, é para gerar resultados consistentes, sustentáveis. Por que a gente lidera? Então, isso tem que estar muito claro, né? Pilar número 2, pessoas são o centro da liderança. Se não tem pessoas, não há liderança, né? Partindo da autoliderança, que também engloba a gente, né, como pessoa ali, e todos que estão ao nosso redor, né? Nos ambientes onde a gente está exercendo a nossa liderança, sem ser com o nosso time. A gente está exercendo liderança, começando pela nossa vida, né? Liderança nas nossas finanças, liderança na nossa casa, com a nossa família, liderança nos nossos negócios. O princípio número 3 é crescimento. E o crescimento, ele é responsabilidade pessoal. Eu sou responsável pelo meu crescimento e meu desenvolvimento. Não é o outro. E a gente tem essa tendência de jogar essa responsabilidade para o outro. A responsabilidade é da minha empresa, a responsabilidade é do meu mentor, a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é sempre de algo externo. E aqui a gente chama a responsabilidade para nós. Responsabilidade de crescimento é nossa, né? Princípio número 4, ambientes moldam líderes. E quando a gente fala de comunidade, é participar de um movimento, de um ambiente que as pessoas estão olhando para esse desenvolvimento, para esse crescimento, que estão falando de coisas que vão nos fortalecer. Então, é esse tipo de ambiente onde a gente tem que estar, né? Se eu estou num ambiente, se eu participo de um grupo que fuma, provavelmente eu serei o próximo fumante. Se eu participo num grupo que bebe, eu serei o próximo alcoólatra. Se eu participo de um grupo que faz atividade física, eu serei o próximo atleta ali. Se eu participo de um grupo que fala de liderança e de crescimento e desenvolvimento, eu serei o próximo líder com mentalidade de crescimento e desenvolvimento. Então, a gente tem que estar muito atento a esse ambiente que a gente faz parte. Escolher. Nós temos o poder de decisão sobre isso. 5, compartilhar fortalece a comunidade. Aquilo que a gente sabe deve ser compartilhado. E aqui entra, quando a gente fala da parte mais sistêmica, do dar e receber, sabe? De ter essa troca. O quanto eu estou dando, o quanto eu estou recebendo dessa partilha. Então, uma comunidade, cada um de vocês aqui pode compartilhar e deve a experiência de vocês através aqui do chat. A gente vai ter momentos de abrir também lá no grupo para vocês trazerem o que vocês estão colocando em prática e que tem dado muito certo, né? 6, com respeito e disciplina. Esse é um princípio que a gente não abre mão. Tem que ter respeito sobre a história do outro, sobre a experiência do outro, sobre essa trajetória do outro e disciplina.
fazer o que precisa ser feito, mesmo naqueles dias que a gente não está muito bem. Isso vai acontecer, isso acontece, né? Por mais que a gente tenha trabalhado a questão da consciência, do autoconhecimento, vão ter dias que a gente não vai estar muito bem, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode dentro desse dia. Isso é disciplina. Eu faço mesmo sem querer, né? Eu faço porque é necessário, é preciso. Isso é disciplina, não é fazer só quando eu tô bem, tá tudo legal, né? E o sétimo é pequenas evoluções geram grandes resultados. São pequenas evoluções. A gente vai, tem que colocar só um S ali. A gente vai se desafiar a colocar pelo menos uma coisa em prática durante essa semana. Então, fiquem com a antena ligada, porque o conteúdo de hoje está separado em 3 blocos simples. E dentro desses 3 blocos, eu quero que vocês tirem pelo menos uma coisa, um insight, uma ideia, uma pequena grande ação que vai fazer a diferença durante a sua semana e depois eu quero que você compartilhe com a gente lá no grupo. Combinado? Então vamos lá. Bloco número 1 é o despertar. Aqui é falar sobre a nossa mentalidade. O que a nossa mente conta de historinha para nós é o nosso ponto de partida. Então, qual é a história que nós temos contado para nós mesmos? Qual é essa história? Né? A nossa história de origem traz o seguinte, que a nossa realidade é produto dos pensamentos. Isso quer dizer que aquilo que a gente pensa constantemente acaba se tornando nossa realidade. Isso quer dizer que, se eu penso que eu sou um perdedor, logo todo o meu sistema vai trabalhar para que eu perca. Porque eu preciso provar, eu preciso validar que esse pensamento é real. Então, quando eu penso, né, a minha história de origem me traz coisas que eu sou um vencedor, e aí eu quero que vocês pensem na história de origem de vocês, a minha realidade vai sendo formada baseada nisso. E aí as minhas decisões serão voltadas a essa história de origem. Não quer dizer que eu não posso mudar, tá? Eu tenho esse poder. Mas para fazer essa mudança, eu preciso mudar o drive aqui, ó, da minha mentalidade. Né? E o líder, ele precisa entender o ponto 2 aqui do despertar, e eu vou trazer de uma forma bem simples. O líder, ele precisa entender que essa cultura, tudo que vem em volta, esse jeito da gente ser, da gente lidar com as situações, a gente se comportar diante das situações, ela começa nessa narrativa interna, nas histórias que nós contamos. Então, qual é essa história? E eu espero que seja uma boa história que a gente tem contado para nós mesmos. Ou qual é a historinha? Se ela for algo que está te colocando para baixo, a gente vai diminuir ela, tá? Propositalmente. Então, qual é a historinha que a sua mente tem contado para você? Qual é a narrativa que tem te colocado para baixo? O ponto de partida é essa mentalidade. O ponto de partida são essas histórias, quando é algo grandioso, algo que te coloca para cima, que te desperta, que te leva para um movimento, ou a gente diminui e coloca qual é a historinha que essa mente tem inventado sobre quem você de fato é.
E aí a reflexão desse bloco 1, e eu quero que vocês anotem aí essa pergunta para ela ficar martelando aí na cabeça de vocês. Se a sua liderança fosse uma história hoje, história, não é historinha, tá? Uma história. Ela seria de espera por oportunidade? Eu estou esperando, Karina, estou esperando que vai acontecer algo incrível na minha vida e é uma oportunidade que vai surgir. Ou essa história é: eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho todos os recursos já me foram dados. E aí eu crio a minha realidade. Eu tenho um corpo perfeito, eu tenho inteligência que me foi dada, eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse grupo, de despertar novas ideias, de co-criar coisas grandiosas. Então, baseado nisso, eu tenho a oportunidade de criar a minha realidade. Essa vai ser a reflexão do bloco 1, que é despertar. Você está esperando a oportunidade ou você está criando diariamente suas oportunidades? Tá? Eu quero que, esse seja o despertar. Líderes criam a sua realidade. Entende? Enquanto muitos estão, e a gente está usando muito esse termo nas nossas aulas, enquanto muitos estão no muro das lamentações, nós estamos no muro das soluções. Porque é baseado num problema que eu vou para a solução. Não é ficar martelando no problema, mas pensando quais são as inúmeras oportunidades que eu tenho de resolver esse problema. E é isso que a gente entrega no nosso trabalho, no dia a dia, na nossa liderança. São formas diferentes de resolver problemas, né? Esse é o despertar da mentalidade, criando a nossa própria realidade, né? Exemplo disso é na pandemia, muitas empresas fecharam. Foi um caos geral, emocional, financeiro, de incertezas, um cenário totalmente atípico. Ninguém nunca tinha vivido aquilo. E teve empresas que cresceram, que surgiram, que venderam muitas máscaras, né? Tem aquela figura de linguagem que é do vender, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Naquela época, o que teve? Muita gente criando empresas diferentes e vendendo máscaras. E é isso, né? Agora a gente vai para o bloco 2, então. Bloco 1 é esse despertar, tá? Mentalidade, ponto de partida. Anotem aí a reflexão para vocês pensarem sobre, e vai ser importante durante essa semana. Bloco número 2 é o código da comunidade. Aqui a gente transforma grupos de pessoas em comunidades. Pessoas que pensam com uma intenção, que tem mentalidade de crescimento. Aí aqui a gente vem pensando, quando a gente pensa em comunidade, a comunidade acredita em algo similar, né? Obrigada, Jorge, pela câmera aberta, porque assim eu não me sinto só aqui. Então, quem pode deixar a câmera aberta, eu agradeço. Então, obrigada, Jorge. Renata também, tá ali no carro levando a gente. Obrigada, Renata. Aqui é no que a gente acredita, né? A comunidade é isso. O que a gente está acreditando em comum? Quais são os rituais que a gente tem? O que a gente faz nessa comunidade? E aqui, quem tem time já, dentro do seu time, o que vocês acreditam em comum? Quais são os rituais que vocês têm dentro desse time que faz com que eles se fortaleçam? Quais são as palavras que vocês repetem? Tudo bem, Kátia? Tá tranquilo. Quais são os rituais que vocês repetem? Quais são as palavras que trazem força para essa comunidade?
E quais são os ícones? Quais são as imagens que representam essa comunidade? Então, lá dentro do seu grupo, você tem que entender isso, né? Vou trazer um exemplo aqui, ó. Aqui na nossa comunidade, né? O nome é Café com Líder. O que representa? A xícara representa esse café, esse compartilhar, esse estar junto, né? Algo mais leve, mais descontraído. Às vezes não, né? Às vezes não vai ser tão leve assim. Mas é esse momento. Então, isso aqui é um ícone. Já, né? Já é um ícone. Lá dentro do seu grupo também. Vou trazer um exemplo aqui da Kátia. Ela não tem time dentro do negócio dela, diretamente, né? Ela tem serviços que ela contrata de forma aleatória. Mas o que acontece dentro da comunidade dela, para quem não sabe, não conhece, a Kátia Quinzan, ela é veterinária. Então, dentro dessa comunidade dela, o que fortalece? Ela acredita em algo e os clientes dela também. Então, a comunidade dela são os tutores, que são os donos dos bichinhos, e os bichinhos. E todos os que envolvem esse segmento. Então, ali ela vai ter crenças, ela vai ter rituais, ela vai ter palavras, ela vai ter ícones que conversam com essa comunidade. E isso traz senso de pertencimento. Ah, eu faço parte desse grupo. Quem tem pet super se identifica com o perfil da Kátia. Por quê? Porque está dentro dessa comunidade, conhece o amor pelos bichinhos. Entende? Agora, quem não tá nessa bolha, abomina às vezes. Então, assim, a gente precisa entender que a comunidade ela vai trazer esse senso de pertencimento. Eu vejo que ela coloca todos os dias nos stories dela, quando ela tá indo atender, hoje é um excelente, algo assim, tá? Não lembro direito a frase, mas hoje é um excelente dia para salvar vidas, curar vidas. Olha só que mensagem forte. Lembra das palavras ali, ó, do código da comunidade? Essa é uma excelente frase que traz senso de comunidade, de pertencimento da comunidade dela. Entende? Ela faz um trabalho incrível, que faz a junção do tutor com esse pet. Então, essas palavras, esses rituais fortalecem. E aí, a reflexão do bloco 2 aqui é: quais são os códigos do seu time? O que tem estabelecido? Porque às vezes já tem. A gente só nunca parou para olhar. O que vocês fazem lá no dia a dia, na semana? Ah, Karina, a gente faz uma reunião no início da semana, na segunda-feira. Quando a gente encerrar aqui, eu vou lá para o meu time e vou ter uma reunião da semana, que a gente faz alguns alinhamentos e esse é um ritual. Beleza? Ó, dentro desse ritual, como é que você começa a conversa? Você pode colocar uma frase de impacto lá, que são as palavras que vão trazer esse código dessa comunidade. E quais são os símbolos? Quais são os ícones que representam esse seu time? Então, cria isso. Cria isso. Pega isso aqui, ó, e coloca aí no seu caderno e vai percebendo durante essa semana quais são esses códigos que já estão lá e que você nunca parou para perceber. Ah, a gente para lá durante 5 minutos para tomar um café, para falar como estão as coisas. Isso já faz parte de um ritual, entende? Então, primeiro eu quero que vocês façam esse mapeamento desse código da comunidade de vocês, que é lá do time. Se não tem time, faz a sua empresa. Se é eu empresa, faz, porque isso é importante para trazer clareza nas nossas decisões depois disso. Tá? Então, esse é o bloco 2, está dividido nisso, e a atividade que vocês vão ter aqui
é fazer essa identificação, tá? Exatamente naquela ordem que está ali. Muito bem, bloco 3. A gente vai para um comportamento que gera resultado. Lembra? Pensamento, que é o início de tudo. Depois a gente vai identificar o que tem ali de códigos dessa comunidade que a gente faz parte. E agora a gente vem para os comportamentos que geram resultados, tá? Um dos comportamentos, tem vários, mas eu trouxe aqui, ó, a constância da execução. Não é fazer uma vez só. É repetir várias vezes. É treino. E treinar a gente não faz uma vez só. E já fica forte. E já cria músculo. Não, é constância, é repetição. E a nossa mentalidade também. E aí eu trago dessa linha do pensamento, eu trago para ação. Qual é a nossa rotina? Porque às vezes a gente está ocupado, cheio de coisa para fazer que não está gerando resultado, mas a gente continua. Então, aqui é identificar o que é que eu faço que gera resultado e que eu tenho que fazer constantemente, todos os dias. E aqui, daí a gente vem para a parte 2, a força dos rituais diários. Eu tenho que colocar nos meus rituais diários esses comportamentos que estão gerando resultado. Né? É fazer acontecer todos os dias. Mudar. Ai, Karina, eu tenho que mudar. Eu não estou feliz da forma com que está hoje. Mudar exige um querer, mas não basta querer. E a gente vai ver isso na próxima. Então, aqui, ó, de reflexão do bloco 3 é quais comportamentos daí vem para autorresponsabilidade, e a minha equipe vamos adotar essa semana. O que a gente não está fazendo que gera resultado ou que já gerou resultado e que a gente vai escolher fazer essa semana. Então, vocês vão sair daqui da aula, vocês vão escolher e aí vocês vão para o time e vão, time, seguinte, a gente vai fazer isso, 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 essa semana. E vocês vão testar, tá? E fazer acontecer. Aí eu trouxe alguns exemplos de comportamentos de ocupação, que eu gasto minha energia, e depois eu vou mandar isso aqui para vocês, e comportamentos de produção, aquilo que de fato gera resultado. Então, aqui, ó, a gente traz reatividade, que é quando eu espero ordens, eu espero alguém me dizer o que fazer, enquanto líder não é assim que precisa funcionar. Se eu sou líder, eu preciso ser proativo, eu tenho que ser protagonista. Eu tenho que criar as oportunidades e antecipar as crises. Né? Eu não tenho que esperar o mercado reagir, as coisas acontecerem lá fora, passar a época da eleição, passar a Copa. Isso é reatividade. Isso é reatividade. Protagonismo é vamos fazer o que precisa ser feito. Reuninismo. O que é isso, Karina? Isso aqui é comportamento de ocupação. Reuniões longas, sem pauta, sem decisões claras. Gente, vamos alinhar. Não sabe nem o que vai alinhar. Não tem anotado, não tem nada. É reuninismo. A gente criou um ritual de fazer reunião longa que não cai nada, ninguém fica com ação nenhuma, e depois a gente se reúne de novo para ver o que vai acontecer, porque a gente não resolveu na outra reunião. Comportamento de ocupação, só gasta energia. Aí, quando precisa executar algo, não tem energia, porque já gastou tudo em coisas que não tinha o menor sentido. Agora, rituais de alinhamento é encontros ágeis, são rápidos, é foco. Qual é a decisão? Qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer agora? É isso, reunião de alinhamento. Tem ação concreta. Não é, gente, então, a historinha que a gente vai contar. Não! Apego ao plano, continuar em um projeto que não dá lucro, só por ego, porque a gente tem apego. E aí eu tenho medo de mudar. Aí eu fico ali. Né? Não, tem que ter flexibilidade estratégica. Eu não só posso, como eu devo mudar um projeto e de forma rápida.
Eu tenho que focar na meta final. Se não tá dando certo, muda, gente, não se apega. Se a ponte não tá te levando para lugar nenhum, queima essa ponte. Constrói outra. Sem medo, e tem que ser rápido, porque senão você se afunda. Gestão por emoção, isso é comportamento de ocupação. Eu tenho que racionalizar, usar dados, ter pessoas ao nosso lado que questione a lógica da nossa decisão, que traga a gente para a realidade, senão a gente só fica no mundo dos sonhos. Desculpa, e às vezes a gente cai nessa. Às vezes a gente fica achando que é tudo cor de rosa, e não é. Vai ter dia cinza, vai ter dia black, preto, preto mesmo. Mas essa é a vida, né? Microgestão, controlar cada tarefa, sufocando o time. Não, cultura de pertencimento é dar clareza. Vai, faz, realiza, não fica toda hora. Senão eu crio um time dependente, toda hora tem que ficar perguntando: eu faço isso ou aquilo? Tá certo assim ou assado? Inovação pela estética. Vamos fazer porque tá moderno, tá todo mundo fazendo, é bonitinho. Ou inovação por valor. Criar soluções criativas que reduzem custos, que aumentam vendas. A inovação tem que ter um sentido. Não é só para o bonitinho. Entende? Tem que resolver. A gente tem que focar nisso. Esforço esporádico. Grandes mutirões para salvar um mês no último minuto. Último dia do mês, vamos bater meta. Não, gente, a constância diária. O que eu preciso fazer todos os dias? Esse processo ele precisa estar claro para vocês e para o time. Então, isso aqui a gente vai mandar, porque isso aqui é muito interessante vocês terem na mesa de trabalho de vocês, tá? Vocês vão ter esse material. Ritual do café. Agora eu vou voar para que a gente, né, termine no tempo, tá? O ritual do café é o que a gente está propondo para vocês hoje. 5 minutinhos no máximo todo dia. Todo dia, a partir do que aconteceu aí, né? Quais foram os resultados? Vocês vão trabalhar os 4 Cs, tá? Desse café. Então, peguei meu café, fiz lá de manhã, eu vou me perguntar: o que eu vou fazer hoje sem falta? Que é constância. A gente vai trabalhar a constância. 2, criação. Eu vou me perguntar qual oportunidade eu vou gerar em vez de esperar. Tô vendo aí vocês anotando. Tô achando incrível isso. Isso aí é ação. Isso aí já tô tomando decisão aqui, Karina. O outro C de clareza, onde eu preciso ser mais racional e menos emocional hoje. Tá? Comunidade, como que eu vou fazer meu time se sentir parte de algo maior hoje? Qual é a ação? Isso é diário, tá? Todos os dias, durante essa semana, é claro que, sábado e domingo, Karina, faz também. Porque aí vai gerar consciência para o dia útil que você vai ter no próximo, tá? Faz a nota, pega no caderninho aí de vocês e anota. Então, a gente vai fazer esse trabalho nessa semana baseado nesses 4 Cs da liderança aqui, tá? Que vai ser o nosso ritual do café. Eu também vou fazer aqui, Grace vai fazer o dela lá, e vocês vão fazer o de vocês para ver no final qual foi o resultado que a gente teve. Combinado? Muito bem. E aí, para resumir tudo isso, eu criei isso aqui junto com, claro, inteligência artificial, né? Joguei lá e aí ele me gerou esse encarte aqui. E esse encarte eu vou mandar para vocês, a gente vai mandar para vocês terem aí, colocar na tela de vocês, imprimir e vão fazer que é o resumão disso tudo que eu trouxe, tá? Porque aqui a gente tem pouco tempo e eu quero só focar na próxima frase ali. Obrigada, Ângela, querida. Que essa foi a frase que mais me impactou lá nos Zeus. Que foi a frase de um dos ilusionistas, que é o Klaus. Ele trouxe assim, ó: mudar exige um querer. E ninguém pode querer por você. É isso, gente.
Se você quer evoluir, se você quer se desenvolver, se você quer crescer, é contigo. E mesmo aqui, né, no caso meu e da Grace, a gente é sócia, mas se eu não quiser e ela não quiser, isso é individual o querer. O querer, ele é individual. E ninguém pode querer por você. Eu quero fechar a aula de hoje com essa frase. E eu quero que ela incomode tanto vocês quanto ela me incomodou. E tá me incomodando. Porque quando isso começa a trabalhar dentro da gente, só funciona quando incomoda. Nós somos seres humanos movidos a isso. Quando começa a incomodar, fica aquele pensamento martelo, é ali que a gente precisa trabalhar. Então, se doeu, né? Pega que é teu. Então, é mais ou menos isso. A gente só vai para uma transformação, uma mudança, quando algo mexe com a gente. Aí a gente sabe que é naquele ponto ali, tá? Então, o meu recado final é esse. Mudar exige um querer e ninguém pode querer por você. Vou deixar a Grê trazer os recadinhos finais aqui. Obrigada, Cá, pelo conteúdo, pelas provocações. Lembrando a todos que estão aqui que, por enquanto, a aula está sendo gravada e essa também vai ser disponibilizada, mas muito em breve isso não vai mais acontecer. Então, coloquem na agenda, na constância aí de vocês, no calendário, na agenda, esse encontro, tá? Lembrando que dia 7 de abril começa mais uma turma da Escola de Líderes Greca, então quem ainda não participou, é a sua oportunidade, única turma do ano que pode entrar, a não ser, né, nos modelos in company, então é uma oportunidade. O workshop Embarque acontece amanhã à noite, foco total, exclusivo na integração de novos colaboradores pelo olhar do líder. A empresa já tem um programa, tem a integração. Não, não. Isso aqui é o olhar do líder. Como o líder vai receber, vai conduzir esse novo colaborador no time para reter essa pessoa e garantir que exista pelo menos esse período de experiência para desenvolver essa pessoa e ela querer ficar no grupo, tá? Então é um olhar específico para isso. Ah, daqui a pouquinho eu também tô indo para Floripa, tô indo lá para Carina, porque amanhã a gente tem a edição em Floripa do Café com RH, que vai acontecer lá. Vamos ter também em Itajaí na quinta-feira. E semana que vem a gente está aqui de volta. E atenção, RHs presentes nessa aula e quem está assistindo gravado. Muito em breve a gente vai divulgar a data do Café com RH online, para que a gente tenha aí, recebi essa pergunta também no Instagram aí do Instituto, perguntando quando que aconteceria de maneira online para a gente chegar em mais estados aí com o café. Então, em breve a gente tem essa informação, tá? Então, dessa forma, a gente agradece a presença de todos, mas pedindo aqui que rapidinho só coloquem no chat como foi esse encontro de hoje, em uma palavra ou uma linha rapidinho aí, só para a gente entender o calor. Quem está assistindo gravado, coloca nos comentários aqui embaixo para que a gente possa entender essa entrega e calibrar isso a todo tempo, entendendo como o conteúdo está chegando em vocês. A gente quer agradecer, né, o tempo de vocês aqui. E trazer assim, ó, convidem mais pessoas para o grupo. Eu sei que tem muitos da comunidade que assistem depois, mas é importante a gente fortalecer. Não convidem qualquer um, porque a gente não quer qualquer um, tá? Não, a gente tem que fazer uma curadoria. Tem que ser pessoas comprometidas, que querem se desenvolver. Aí, se você conhece alguém, né, que quer se desenvolver, que quer ser provocado, que quer sair da zona de conforto, é aqui mesmo que é o lugar, tá? Então, daí convide esse tipo de pessoa, que é esse tipo de pessoa que a gente quer aqui. Então, se você está ouviu essa aula também gravada e acha que não é para você, você quer ficar no gostosinho, então pode sair do grupo que tá tudo certo, a gente agradece. Porque não é aqui o lugar. O certo é o certo, tá? Muito obrigada, os comentários aqui, sempre muito aprendizado, maravilhosa aula, ótima aula, foi sensacional, muita promoção e incentivo, incrível.
E dessa forma, de novo, a gente agradece, desejando que a semana de vocês siga o 4C, que a gente já vai colocar lá no grupo. Coloquem proteção de tela de computador, imprimam de celular, para que vocês avancem nos resultados e a gente possa celebrar muito com vocês por aqui também. Muito obrigada e ótima Beijo, semana. gente. Até. Tchau, tchau.